A paz do Senhor Jesus, neste versículo Deus vai falar contigo. Jeremias capítulo 1, quarto seguinte, que diz assim: Assim veio a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu a mão o Senhor e tocou na boca e disse o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra ela é muito conhecida, meus amados irmãos. Nós vamos ver aqui que Deus se apresenta para falar com Jeremias acerca do ministério profético que Deus tinha na vida dele. Mas nós vamos entender aqui que quando Deus se apresenta a ele, ele fala: Senhor, eu não sei falar. Louvado seja o nome do Senhor, sou uma criança. O que de fato aqui Jeremias está falando é que não era uma criança, literalmente criança. Os historiadores comentam, né, que ele tinha mais ou menos uns 22 anos aqui, quando Deus fala com ele. Então, mas o que Jeremias estava dizendo para Deus era que ele era uma pessoa que não tinha conhecimento, era uma pessoa que não se sentia apto, vamos falar assim, para essa grande obra na qual o Senhor estava dizendo que tinha escolhido ele antes de que ele se formasse dentro da sua madre. E eu já quero começar essa palavra dizendo para você, meu irmão, dizendo para você, minha irmã, Deus te conhece. Ele sabe quem é você e é por isso que ele te chamou para esta grande obra. Só que Jeremias, ele sabia e ele conhecia o peso da responsabilidade. E é por isso que ele responde dizendo: sou uma criança. Mas quando se trata de ministério, quando se trata de chamada, quando se trata daquele Deus que é poderoso, que olha para a gente e que de alguma forma se agrada de nós para fazermos algo para Ele, Ele simplesmente chama. Por quê? Porque nosso Deus, Ele é poderoso para se responsabilizar. O nosso Deus, Ele jamais vai montar um plano, um projeto que seja um projeto falido. Porque o nosso Deus, Ele conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro. Então, Ele não faz promessa baseado em mim. Ele não faz promessa baseada em você. Ele não fez promessa para Jeremias baseada em Jeremias. As promessas de Deus foram baseadas nele. É Ele que fala e é Ele que garante, Ele mesmo. Porque Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a gente vê esse grande chamado desse rapaz de apenas 22 anos, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, quando ele se sente temeroso, como eu me senti muitas das vezes quando Deus começou a falar comigo acerca de que iria me usar, eu disse para o Senhor, eu não disse que eu era uma criança, mas eu disse que era uma pessoa sem conhecimento, sem sabedoria, que eu não tinha teologia, que eu isso, que aquilo e tá. E a gente faz um monte de questionamento, dizendo: Deus, escolhe outro, pega alguém que é estudado, alguém que tem faculdade, e a gente começa a questionar. Então é normal nós, muitas das vezes, dizer que nós não temos condição. Só que aqui, Deus não deu alternativa para Jeremias, assim como Ele não dá para mim e não dá para você. Porque o que Deus pediu para você fazer, Ele está esperando você fazer. E saiba, meu irmão, minha irmã, haverá uma cobrança. Porque o nosso Deus, quando Ele abre a boca dele para se direcionar e falar conosco,
Ele, na verdade, de fato, ele não está pedindo. Porque ele é o Deus que determina. Ele não está dizendo para mim, eu acho que você vai ser profeta, filho. Eu acho que você vai ser pregador, meu filho. Eu acho que você vai ser mestre na palavra. Eu acho que você vai colocar a mão e você vai... Não. Quando Deus chega, ele determina. Você vai ser profeta. Você vai ser pregador da palavra. Você vai ser pastor. Eu te escolhi para ser missionária. Aleluia. E muitos estão parados, dizendo, não é para mim. Não, tem muita gente já fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está dizendo, não, é você. Eu já escolhi, já determinei, já preparei o seu caminho. O que você precisa é ficar na minha presença e fazer a minha vontade. Porque Jeremias aqui, quando ele quis tirar o corpo fora, o Senhor disse para ele, não temas deles, porque eu sou contigo para te livrar, assim diz o Senhor. Aqui ele está dizendo assim para mim e para você, filho, filha, eu te chamei, mas saiba que eu também te garanto. Eu não vou deixar você à mercê do mal. Eu não vou deixar você à vontade do mal. Eu não vou deixar você como que se fosse no meio do mar com um barquinho à valia, sem proteção. Aonde o vento vai bater e você vai cair. Aonde a água vai entrar e vai te matar afogado. Não, eu vou te sustentar, Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que confiar nesse Deus. Porque ele não nos chamou para perecermos, mas ele nos chamou para uma grande obra. E nós sabemos que Jeremias, ele denunciava o pecado, irmãos. Ele combatia, ele convocava o povo a orar, a buscar a Deus, a se arrepender dos maus caminhos, a clamar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, bendito para sempre. E ali Deus começa a trabalhar na vida de Jeremias, assim como ele trabalha na sua, na minha. Porque quando ele diz não temas, eu sou contigo, ele vai te livrar. Ele vai preparar o caminho para você passar. Embora a gente saiba que ser profeta e boca de Deus na terra não é para profetizar só bênção, é para profetizar aquilo que Deus quer falar com cada pessoa. E nós estamos vivendo hoje em tempos, meus irmãos, em que os profetas dessa época e dessa geração só abençoa, só fala bênção, só fala que vai levantar, que vai honrar, que Deus vai prosperar, que Deus vai isso, que Deus vai aquilo. Irmãos, eis que chegou o tempo que o Espírito de Deus vai levantar profetas marcados com o quê? Com coragem, para denunciar o pecado e o erro dentro da casa do Senhor. E aonde houver que tiver correção, porque é tempo do povo se arrepender. É tempo do povo se converter. É tempo do povo sair dos seus maus caminhos. Porque do jeito que está, o Senhor diz nesta manhã, não tem como ficar. É necessário arrependimento. É necessário buscarmos por santidade. É necessário tirarmos muitas coisas das nossas vidas que nós achamos que é bom, nós achamos que é confortável para nós, nós achamos que aquilo tem que estar introduzido, mas Deus, ele abomina, Deus rejeita. E muitos estão enfraquecidos, amados irmãos. Muitos estão caídos dentro da casa do Senhor, porque estão vivendo assim misturado. E o nosso Deus, ele é zeloso. E além de ser zeloso, a palavra do Senhor diz que ele é ciumento. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a promessa de Deus para Jeremias é que ele iria usar. E como Jeremias estava com muito temor e tremor aqui diante dessa palavra que ele recebeu direcionada do Senhor, o Senhor estende a mão e toca na boca dele e disse:
Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Deus está dizendo, não vai ser você que vai usar o Espírito Santo. Sou eu que vou usar você, a sua boca. Sou eu que vou falar. Não tenhas medo. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda fala, vou colocar você... Olha, ponho este dia sobre as nações. Ele está dizendo assim, olha, você vai alcançar nações, você vai falar sobre os reinos, você vai arrancar, você vai derribar, você vai destruir e você vai arruinar. Significa que não era Jeremias, mas as profecias, as palavras que saíssem da boca dele, era para conserto. Era para nações, era para reino. Então ele está dizendo assim, olha, através da tua boca eu vou arrancar, Jeremias. Através da tua boca, Jeremias, eu vou derribar. Através da tua boca, Jeremias, eu vou destruir. E através da tua boca eu também vou arruinar. Deus estava dizendo, Jeremias, o que você profetizar eu vou assinar embaixo. Porque não era ele, era o Senhor falando. E o Deus de Israel nesta manhã nos fala que quando a palavra é da boca dele, ele se responsabiliza para o resultado. E nós vamos ver que esse rapaz de 22 anos, chamado para uma grande obra, obra essa de conversão, obra essa de mudança, obra essa de conserto. Louvado seja o nome do Senhor. A ponto que em Jeremias 31, 19, ele faz uma oração buscando o perdão, buscando o conserto, mas para quem? Para ele mesmo. Ele fala, Senhor, muda o meu caminho, muda a minha direção, faz com que eu me converta, com que eu desça diante da tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala assim, olha, sobre arrependimento, ele fala sobre ficar na presença. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Deus está falando nesta manhã, acerca de mudança, acerca de falar aquilo que Deus quer que nós falemos. Porque é tempo, meus amados irmãos, de descermos e buscarmos a presença do Senhor e sairmos dos nossos achismos, sairmos dos nossos quereres, porque tem muita gente que é profeta, muita gente que tem chamada missionária, chamada para profeta e que estão fora das diretrizes do Senhor. Muitos que estão dizendo, eu não sou capaz de fazer isso. Só que Deus, nesta palavra, deixa claro para nós. Eu não estou perguntando, Jeremias, eu não estou lançando uma palavra sobre você, te perguntando o que você acha. Ele está dizendo, eu te separei, eu te formei, eu te gerei. E não adianta você falar que você não é apto para isso, porque eu te conheço, antes mesmo de você nascer. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o que Deus pede para nós nesta manhã é que você se coloque na presença e na vontade de Deus, para que Ele possa operar através de você aquilo que Ele tem como chamada missionária, como chamada profética, como chamada para este tempo. Sim, se Deus pedir para você abrir a boca e abençoar, abençoe. Mas se Deus falar para você denunciar o pecado, denuncie. Porque hoje chegou o tempo do conserto na terra. Chegou o tempo que não dá mais para a gente ficar pensando em servir ao Senhor. É tempo de servir, é tempo de buscar. Por quê? Porque o Senhor Jesus está chegando aí. Está próximo à chegada do Mestre. E Ele não quer pegar a sua noiva desapercebida. Ele não quer pegar a sua noiva distraída. Ele quer a sua noiva preparada, santificada, pura, imaculada, perfeita, preparada para subir, preparada para chegar aos céus, preparada para poder entrar na cidade celestial, preparada para estar diante de Deus, na presença de Deus, louvando e glorificando a Ele dia e noite, porque Deus não nos chamou por causa de uma brincadeira, Deus não nos chamou por algo que não é sério. O que Deus fala sobre as nossas vidas é muito sério. E tem muita gente que está virando as costas para aquilo que Deus tem já determinado sobre a sua vida. E Deus nesta manhã manda te dizer,
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Faça a minha vontade. Não retenhas aquilo que eu tenho colocado na sua boca para você falar, para você anunciar. O que eu mandar você fazer, faça. Porque eu já coloquei a minha palavra na tua boca. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é muito sério, meus irmãos. É muito sério. Nós não podemos reter e guardar aquilo que Deus tem nos dado. Porque aquilo que não é para nós nos faz mal. Nós temos que liberar, nós temos que fazer a pessoa ouvir aquilo que Deus, aleluias, liberou para que possamos falar. E Deus, Ele brada ao meu coração nesta manhã acerca daqueles que não estão dando ouvido. Acerca daqueles que estão virando as costas para o Senhor. Hoje ainda a porta da graça se encontra aberta, meu irmão. Hoje ainda Deus te dá uma chance a se arrepender, a se converter, a obedecer. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele já tem colocado e dado poder sobre a sua vida para que você venha aí fazer a vontade do Senhor. Que Deus abençoe vocês e que essa palavra tenha direção para algumas pessoas aqui. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.